Saudações a todos aí, pessoal. Bom, o tema de hoje, capítulo 21 do livro Ceifa de Luz. Eu vou ler aqui a epígrafe. Está em Mateus capítulo 6, versículo 14. Porque se perdoardes aos humanos as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. E eu vou ler também o último parágrafo da lição de Emmanuel, que resume o espírito da lição. Compreendamos que o esquecimento dos males que nos assediam é defesa de nosso próprio equilíbrio, e que nos dias em que a injúria nos bata em rosto, o perdão, muito mais que uma bênção para os nossos supostos ofensores, é e será sempre o melhor para nós. Vamos começar pensando que Deus é perfeito. Deus é perfeito, justo e bom. Deus sempre acerta. Vamos também nos lembrar que a maior lei divina é a lei do amor. E que todos nós somos sujeitos às leis de Deus, que são leis que regem não somente a Terra, mas todo o universo. E a maior de todas as leis é a lei do amor. Temos também outra lei divina, que é a lei da evolução espiritual por intermédio das reencarnações. Nesse momento que nós estamos na Terra, é muito importante e a nossa prioridade aprender a amar. Então é para isso, principalmente para isso, que nós estamos nesse momento na Terra. É o nosso momento e a nossa prioridade é aprender a amar. Uma outra lei divina é a lei do karma, também chamada de lei do retorno ou lei de causa e efeito. E ela diz, em resumo, bem resumido e simplificado, algo assim: eu posso plantar aquilo que eu quiser, mas eu necessariamente colho aquilo que eu plantei, né? Ou dizendo de outra forma, nós atraímos para nós mesmos as pessoas e experiências necessárias ao nosso avanço espiritual. Então, a gente tem que entender que a lei do retorno, ela se aplica a todo mundo, em todos os universos, todos os mundos, ninguém escapa dela. E tem um lado duro da lei do retorno, que é mais ou menos isso aqui: quem com ferro fere, com ferro será ferido, conforme ensinou nosso Mestre Jesus. Hoje eu reencarno como lobo, amanhã eu reencarno como cordeiro. Então, quando a gente observa que a lei do retorno ela é inescapável, se a gente refletir um pouquinho, a gente vai ver que eu não preciso me preocupar em executar a justiça. Eu posso dispensar a vingança, porque a lei divina que trata desse assunto é perfeita. Eu não preciso querer fazer justiça com as próprias mãos. E a lei do retorno também nos ensina que pensamentos, tendências, intenções e ações
em desarmonia com a lei do amor, atraem a dor. Então, conforme nosso Mestre Jesus nos ensinou, o ato ruim não se limita à ação física. Um pensamento mau, uma tendência ruim, um sentimento ruim, tudo isso está desalinhado com a lei do amor. Isso vai atrair um retorno negativo para mim. Ah, mas eu não acredito nesse negócio de lei do retorno, não acredito em lei do karma. Tudo bem. Porém, isso não vai fazer você escapar do efeito dessa justiça. Porque você pode, por exemplo, até duvidar das leis que regem a eletricidade. Você pode até duvidar que a eletricidade existe. Mas se você meter o dedo na tomada, você vai tomar choque. Acredite nela ou não. Então, as leis divinas, tal como a lei do amor e a lei do retorno, elas agem para todos nós, independente se a gente acredita ou não. Mais um motivo para a gente confiar na justiça divina e abrir mão da vingança ou de sentimentos de rancor. Bom, há também uma boa notícia relacionada com a lei do retorno. E a boa notícia é mais ou menos o seguinte: o exercício do amor substitui a dor. Não é bom? Não é bom saber disso? O exercício do amor substitui a dor. Então, hoje eu auxilio, amanhã eu sou auxiliado. Hoje eu seco uma lágrima, amanhã eu sou amparado. Né? Também dizendo de outra forma, a minha atitude mental positiva, a minha boa sintonia, minhas boas tendências, a minha intenção de bem servir, a prática desinteressada do bem, o auxílio amoroso ao próximo, tudo isso atrai retorno positivo para mim e também para os meus. O exercício do amor traz retorno positivo para mim e para os meus. Por quê? Porque quem pratica o bem em pensamentos, em intenções e atos, clareia a própria mente e aumenta o seu próprio discernimento. Dessa forma, a pessoa enxerga melhor os caminhos mais apropriados para si e para sua família. Ou seja, a boa sintonia mental atrai bom retorno, atrai bom discernimento e desembaça os nossos óculos. A gente consegue enxergar melhor a vida e assim a gente atrai paz e luz. Sempre vem uma pergunta, mas afinal de contas, o que é o certo a fazer? O que é o errado? O que é o bem? O que é o mal? É muito difícil a gente definir corretamente essas respostas porque nós somos ainda crianças espirituais. Porém, nós temos um patrimônio que foi construído ao longo de todas as nossas reencarnações. Esse patrimônio é a nossa própria consciência. Ou seja, se você está em dúvida do que fazer, ouça a sua consciência e respeite aquilo que ela te disser. Porque a nossa consciência é o resumo de tudo aquilo que nós aprendemos nas nossas reencarnações. Outro bom modo de pensar, antes de decidir, é o seguinte: egoísmo e orgulho ruim, aquele orgulho mau. Egoísmo e orgulho são maus conselheiros. Agora vamos falar do amor. Nós falamos da lei do amor, mas afinal de contas, o que é o amor? Mais uma vez, nós somos ainda muito imaturos para compreender perfeitamente o que é essa poderosíssima energia, essa energia que move o universo. Jesus, nosso mestre, nos falou o seguinte: ama teu próximo como a ti mesmo.
Mas o que é amar, né? Se houvesse uma pessoa, se o amor fosse uma pessoa, seria quem? Seria o Mestre Jesus, né? O amor em pessoa. Ele nos deu exemplo. Para a gente descobrir o que é amor, basta olhar o exemplo dele, né? E a gente sempre deve perguntar, o que faria Jesus nessa situação? Uma forma da gente interpretar o amor é entender o amor como um conjunto de virtudes, o conjunto de todas as virtudes, né? Vamos fazer uma analogia. Se eu pegar a luz branca e passar por um prisma, a luz branca vai se decompor em diversas tonalidades, em diversas cores. Se a gente fizer uma experiência parecida e passar o amor por um prisma, ele vai se decompor nas diversas virtudes. Então, uma forma de interpretar o amor, digamos, dentro do nosso alcance, né? O amor é o conjunto de altruísmo, humildade, paciência, tolerância, fé, a calma, a esperança, o serviço, mansidão, renúncia, generosidade, né? E o perdão. O perdão é um dos mais belos e mais luminosos componentes do amor, né? Então, agora é o perdão. O que é o perdão? Vamos ver o que Jesus fala sobre o perdão? Vamos olhar a oração do Pai Nosso. Ele nos ensinou o seguinte: perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Se a gente olhar a oração de São Francisco de Assis, o que aquele guia de luz, de excelsa luz nos disse, nos ensinou? É perdoando que somos perdoados. Olha só, não é a lei do retorno, gente? Olha a lei divina aí, atuando. A lei do retorno. Quando levaram a mulher adúltera à frente de Jesus e perguntaram o que seria correto fazer com ela, os fariseus estavam querendo botar Jesus numa cilada, porque eles perguntaram: olha, flagramos essa mulher em adultério. Qual é a sua orientação, mestre? Se Jesus fosse contra a lei de Moisés, que a lei de Moisés mandava o quê? O apedrejamento da mulher. Recomendava que aquela mulher fosse apedrejada. Se Jesus negasse a lei de Moisés, eles teriam um motivo para acusar Jesus e prendê-lo. Porém, se Jesus falasse, se Jesus negasse o perdão àquela mulher, ele cairia em contradição com as próprias lições dele. Mas o que Jesus fez? Olha só, sabedoria do Mestre, que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Todos saíram, deixaram a mulher sozinha. E quando ela se viu sozinha com Jesus, Jesus perguntou: então, onde estão aqueles que te condenaram? Foram embora? Foram embora. Então não te condenaram? Não. Então eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Essa resposta de Jesus é muito significativa. Ele não falou eu te perdoo. Jesus falou eu não te condeno. Eu não te condeno. Vamos fazer uma analogia. Vamos supor que eu tenha 2 filhos. O Bernardo e o Aparecido. O Bernardo, letra B, vai bater no Aparecido, que apanhou. Então, Bernardo bateu em Aparecido, e o Aparecido apanhou e se feriu. Bom,
Logo em seguida, o Bernardo que bateu vem para mim, que eu sou o pai, e fala: papai, me perdoa. Me perdoa, eu bati no Aparecido, ele está machucado lá. Está até sangrando. Me perdoa. Eu seria um bom pai se eu perdoasse, né, o Bernardo que bateu no Aparecido sem ouvir o Aparecido, sem ouvir a opinião do Aparecido. Não estaria sendo justo se eu perdoasse aquele meu filho que bateu no outro sem ouvir o Aparecido que apanhou. Estaria sendo justo? Não me parece. Não me parece que isso seria justo. A atitude correta, justa, seria ouvir a parte que apanhou. E perguntar para o Aparecido, você perdoa o seu irmão? Não parece justo? Seria, me parece mais justo do que perdoar o ofensor sem ouvir o ofendido. Ora, se nós, que somos imperfeitos, conseguimos entender que é injusto tomar a decisão de perdoar sem ouvir a parte ofendida, será que Deus seria pior do que nós? Por isso que Jesus responde: eu não te condeno, que é diferente de eu te perdoo. A quem compete perdoar? A parte ofendida. A parte ofendida. E se nós, que toda hora ofendemos, e toda hora somos ofendidos, se nós insistirmos na tese de que, aspas, eu quero justiça, o que vai acontecer? Esse ciclo vicioso de retaliação, de vingança, de justiça com as próprias mãos não acaba. Por isso que é necessário que alguém tome a iniciativa de perdoar. Porque quando eu perdoo, eu quebro esse ciclo. E aí eu liberto aquela pessoa que me ofendeu. E ao mesmo tempo me liberto. Porque o rancor, desejo de vingança, é um lixo espiritual. É uma espécie de tumor espiritual. E essa energia tão nociva vai me fazer mal se eu continuar a abrigá-la em meu coração. Por isso que Emmanuel colocou aqui, quando você perdoa, você é um dos primeiros favorecidos. Você se liberta dessa energia ruim. Mas também convém aqui nesse momento nós definirmos um pouco melhor o que é perdão. Afinal de contas, o que é perdoar? A gente pode tentar entender o perdão com alguns ensinamentos que são bem colocados no Evangelho segundo o Espiritismo. Para início de conversa, eu não sou obrigado a sentir por um adversário ou sentir por um ofensor o mesmo amor que eu sinto por um filho, ou por um parente, ou pela esposa, ou por alguém, ou por um amigo. Não é isso. Eu não preciso sentir pelo meu adversário o mesmo amor que eu sinto por uma pessoa que eu amo. Eu também não sou obrigado a buscar a convivência com aquela pessoa que me prejudicou. Não. Eu não sou obrigado a correr para o abraço, para abraçar aquela pessoa que quer me prejudicar ou que me fez mal. Também não sou obrigado a convidar essa pessoa para entrar na minha casa. Não é nada disso. Mas eu tenho que respeitar o meu inimigo, o meu adversário, aquela pessoa que quis me prejudicar ou que me prejudicou, eu tenho que respeitá-la como um irmão em Deus. E eu tenho que jogar fora toda e qualquer mágoa e todo
rancor e desejo de vingança. Eu tenho que fazer isso de verdade. Eu tenho que me livrar desse lixo espiritual, desse tumor espiritual que pode estar morando dentro do meu coração. O perdão, então, observando até a lei de causa e efeito, a lei do retorno, a gente aprende que o perdão não é opção não, gente. O perdão é uma lei, porque guardar rancor é um sentimento negativo, e todo sentimento negativo, desalinhado, desarmônico com a lei do amor, vai atrair karma negativo para mim, vai atrair a dor. O rancor, então, é um lixo que deve ser alijado. Importante também entender que o perdão falso, aquele perdão de mentirinha, não é perdão, não tem valor. É importante também a gente lembrar que eu posso perfeitamente perdoar e continuar lembrando daquele episódio. Não tem problema. Eu posso perdoar a pessoa e continuar lembrando daquela lição que eu passei. Né? Você pode perdoar e continuar lembrando, não tem nada demais. Então, perdoar é diferente de esquecer. Perdoar e esquecer são diferentes. Né? A gente vai entender o seguinte: eu não sou obrigado a manter relacionamento estreito com aquela pessoa. Eu preciso perdoá-la. Mas eu vou lembrar do episódio, mas sem rancor. Eu posso lembrar sem rancor, apenas retendo a lição. E o importante, se aquela pessoa que te ofendeu um dia te pedir ajuda, procure ajudá-la. Porque isso é ser cristão. Devemos odiar o pecado e perdoar o pecador. Odiar o pecado e amar o pecador. Outra coisa que nós precisamos nos lembrar: não espere te pedirem perdão. Eu não tenho que esperar a pessoa me pedir perdão. Eu tenho que perdoar por dever cristão, independentemente se a pessoa pede perdão a mim ou não. Perdoar é fácil? Para alguns é mais, para outros não. Para outros é difícil. Bom, como é que a gente faz para a gente aprender a perdoar e se livrar do rancor? Né? Vamos falar aqui de algumas técnicas, né? A gente tem que buscar técnicas, porque o Evangelho, ele nos aponta uma direção. A gente tem aquela direção a seguir, mas o caminho que eu vou escolher para ir naquela direção, sou eu mesmo que escolho, sou eu mesmo que desenvolvo. Então, as correntes da psicologia dizem o seguinte: é muito difícil substituir, é muito difícil, ao contrário, muito difícil vencer uma tendência ruim que eu tenha simplesmente tentando represá-la. É muito difícil. Vencer um vício tentando simplesmente represar esse vício. Porque a psicologia diz que é mais fácil vencer um defeito, vencer um vício, vencer um sentimento ruim, substituindo essa tendência ruim por uma virtude. Então, vamos falar de uma técnica, como eu posso diminuir o meu rancor por uma pessoa? Que tal se eu, aos poucos, vou começando a desenvolver o talento de enxergar as qualidades daquela pessoa? Aos pouquinhos, tenho que dizer, se eu sentir o rancor, eu tento substituir esse rancor pela observação das qualidades daquela pessoa. Outra técnica. Sempre que eu sentir o rancor,
eu faço uma mini prece em favor daquela pessoa que me prejudicou. O que é uma mini prece? Por exemplo, meu bom Deus, ilumina aquela pessoa para que ela tenha luz. Ponto. Simples. O recurso da oração está ao alcance de todos nós. Todos nós podemos recorrer à oração em qualquer lugar, em qualquer momento. Então, se eu uso o recurso da mini prece toda vez que eu me lembro daquela pessoa que me dá uma reviravolta no estômago, e eu, em vez de me bloquear nesse sentimento, eu fizer uma mini prece em favor daquela pessoa, a gente vai perceber que na primeira vez que eu fizer isso, aquela mini prece vai ter uma grama de peso só. A segunda vez que eu fizer, ela já vai ter 2 gramas. É que nem na academia. Ninguém chega na academia levantando 200 quilos. Né? Tem que começar com 2 quilos, depois 3 quilos, 4, e vai aumentando aos poucos. Então, essa mini prece no início, né, vai estar bem fraquinha. Aí eu senti de novo aquele rancor, apareceu de novo. Eu faço de novo. Substituição. Substitui o rancor por uma mini prece. Aí na quinta mini prece que você fazer, você já está quase com 100 gramas. 100 gramas de prece, de força. Veio de novo o rancor, faça outra. Você vai ver que daqui a pouco tem 1 quilo. 1 quilo de força de prece, 2. E a gente vai fortalecendo esse mecanismo de substituição que está ao alcance de todos nós. Com isso, a mágica acontece. Além da prece ter um efeito muito poderoso sobre a pessoa para a qual você dirige, ela tem um efeito poderoso sobre nós mesmos. Porque a prece, uma prece amorosa, é manipulação do amor. E aquele que manipula o amor, que se alinha à lei do amor, é o primeiro beneficiado. A lente dele se desembaça. E essa pessoa que se julga ofendida começa a enxergar seus próprios defeitos e provavelmente a razão que eu gerei para aquela pessoa me ofender. Olha só. Quem maneja o amor é o primeiro beneficiado. E como o perdão é uma das modalidades de amor, a oração também é. Então, até agora nós falamos do perdoar ao próximo. Difícil? Com certeza. Mas existem técnicas. Observar as qualidades daquele próximo, fazer a mini prece em favor dele, em potência crescente. Né? São técnicas. Porém, existe também uma outra questão do perdão, que é a necessidade de perdoar a si próprio. Essa necessidade de perdoar a si próprio, ela decorre de um sentimento muito ruim, um sentimento desarmônico com a lei do amor, que é o sentimento de culpa. A culpa paralisa a pessoa. É um sentimento muito ruim, que não constrói. Então, sentimentos desarmônicos com a lei do amor vão gerar retorno ruim. Preciso substituir. Então, nós devemos substituir a culpa por algo bom, por uma virtude, como, por exemplo, a intensificar a prática da caridade, intensificar o exercício do amor da maneira que você escolher. Então, é necessário substituir também a culpa e adotar o auto-perdão por intermédio de uma ação ativa, de uma intensificação da prática do bem. Então, vamos nos alinhar
o amor que move o universo. Porque esse é o caminho, a verdade e a vida. E o amor é paz. Esse é o ensinamento de Jesus. Por isso que ele falou: eu vos deixo a minha paz. É isso aí, pessoal. O seu silêncio amoroso e a oração formam a sintonia com a espiritualidade do amor. Isso fortalece a pessoa, fortalece todos nós a conseguir superar um momento desafiador. Porque daí nós não estamos mais sozinhos. E mesmo nas nossas orações, nas nossas preces, conforme o Cláudio colocou com bastante sabedoria, oramos a Deus e pedimos a Deus também que nos fortaleça, porque nós temos a nossa essência amorosa, nós temos no nosso íntimo toda a sustentação do Pai. Então, são caminhos que nos levam até que nós consigamos nos libertar. Porque muitas vezes não chega a ser uma situação de grande porte, mas ao longo do dia a dia, as pequenas coisas que acontecem no cotidiano, elas também podem ferir, elas também podem elas criam também dissabores, criam desarmonia. Às vezes, um pequeno dissabor pode ser motivo para uma ação comprometedora muito maior. Então, há necessidade de que tenhamos cuidado com as pequenas ações. As pequenas também precisam receber as nossas atenções. Então, com isso, o caminho mais seguro realmente é o caminho de buscar todos os recursos que a lei do amor nos oferece. Isso porque, com o passar dos tempos, nós vamos conseguindo interromper um ciclo que vem, sabe de quando? A gente sabe na história, na passagem de muitas famílias, quantas histórias a gente já ouviu, quantos acontecimentos onde situações de grande porte que envolvem família e ninguém perdoa, e depois, através da reencarnação, isso tudo continua. Ora um é o agressor, ora outro é o agredido, e então esse é o caminho mesmo, o caminho das leis do amor, das leis que Jesus deixou para nós, para que nós possamos ir construindo uma nova possibilidade, seja nesta encarnação, ou seja, o iniciamos nessa e continuamos, porque senão a gente só vai contribuir para que isso não cesse. Então, o caminho realmente é seguir a lei do amor, né? Valorizar a todos os momentos que forem oportunos para a gente destacar o que é melhor, o que é o mais correto. Até usando comparações entre nós mesmos, fazendo comparações. Né? O que é melhor eu fazer? Né? É uma comparação que cada um de nós podemos fazer. E nós teremos a resposta. E se nós tivermos dificuldade, podemos buscar a resposta no Evangelho. O Evangelho de Jesus, ele tem todas as respostas, tem respostas para todas as nossas dúvidas. Né? E porque o conflito na vida, no dia a dia, o conflito é grande. E somos todos espírito num processo de evolução.
e só se evolui quando se liberta. Enquanto não há o perdão, as duas algemas estão ligadas um ao outro. Quando alguém se desliga daquela algema, aí ele já está livre. Ele segue o caminho dele. No momento é isso. No momento é isso. Quando a gente perdoa, o perdão é um ato unilateral, que você deve tomar essa decisão independente se a outra parte vai mudar ou não. Porque, lei do karma, qualquer sentimento, pensamento ou ato desarmônico com a lei do amor gera karma negativo para você próprio. Então, como disse Emmanuel, a sua defesa é perdoar. O que o outro vai fazer, pouco importa. Mas é uma defesa que você adota a seu favor e a favor dos seus também. Porque, na verdade, o grande problema que atrapalha nosso discernimento, que embaça os nossos óculos, que impede a gente de ver a vida da maneira correta, chama-se orgulho. E o orgulho está muito associado com rancor. Então, ainda bem que tem uma pessoa para pisar no meu calo, para que eu consiga perceber que eu não sou santo, que eu não sou perfeito, que eu ainda guardo rancor e que eu estou muito longe do caminho que o mestre me ensinou. Porque o perdão é a virtude cristã por excelência. Se a gente olhar as outras crenças, as outras religiões, elas enaltecem as virtudes. Mas o cristianismo coloca o perdão num patamar elevadíssimo. E quando eu perdoo, eu me livro de um tumor espiritual que está dentro de mim. Um lixo espiritual que, se eu não alijar, vai dar bicho, vai dar ruim. Será que um sentimento negativo de baixíssimo teor, de baixíssima qualidade, vai gerar saúde no meu corpo físico? Olha só. Só para a gente refletir. Tá bom? Perdoe incondicionalmente. Pouco importa o que o outro vai fazer. Por isso que Jesus ensinou: até 7 vezes eu devo perdoar, mestre? Não, Pedro. Até 70 vezes 7. Ou seja, perdoe infinitamente. Para o teu próprio bem e para o bem dos teus. É isso aí. Obrigado, pessoal. Bom, pelo que eu entendi, a pergunta é a seguinte: eu posso confiar naquela pessoa que eu perdoei? Bom, vamos lembrar o que Jesus ensinou. Jesus nos ensinou que nós devemos ser astutos como a serpente, porém inofensivos como as pombas. Perdoar é diferente de confiar. Perdoar é limpar o rancor e o desejo de vingança do meu coração. Eu posso perdoar a pessoa que me ofendeu, que me prejudicou, que quer me prejudicar, e continuar desconfiando dela. São duas coisas diferentes. Né? Perdoar não é correr para o abraço. Perdoar não é abrir as portas da minha casa para aquela pessoa que eu não confio. Perdoar é simplesmente deixar ela seguir a vida dela, sem guardar rancor, sem acusação, sem desejo de vingança. Daí a confiar é muito diferente. A gente só confia em quem merece a nossa confiança. É diferente de simplesmente eu achar que eu perdoar é a mesma coisa que abraçar a pessoa, não. Olha, nós temos que ser bons. Todos nós temos que ser, mas ser bom é diferente de ser tolo. Então, nós devemos perdoar. Porém, perdoar é uma coisa diferente de confiar. Ok? Então,
Perdão é para todo mundo. Devemos perdoar todos. Agora, confiar, eu só confio em quem conquista a minha confiança. São duas coisas muito diferentes.